Fala, aeronautas! Você já parou para pensar como uma empresa consegue entender e até recriar a tecnologia de um concorrente sem ter acesso ao projeto original? Parece coisa de filme de espionagem, né? Mas isso tem um nome, chama engenharia reversa. Hoje você vai entender como essa técnica muito poderosa pode funcionar e por que ela é uma das chaves da inovação da engenharia moderna. Bora lá? Então beleza. Aqui no canal eu tenho um outro shortzinho falando sobre esse conteúdo da engenharia reversa, bem rápido. Às vezes você não está com tempo e você gostaria muito de saber o que é esse assunto, vai lá, vê aqui ó, o link que você vai saber o que é engenharia reversa. Um short bem rápido. A engenharia reversa é o processo de desconstruir um produto, um sistema, um software, para entender como que ele foi feito. Tudo isso sem o projeto original nas mãos. É como se você desmontasse um quebra-cabeça que já está montado, peça por peça. Você desmontasse ele para entender exatamente como que ele funciona. Entender como que uma peça encaixa na outra. Então, isso já acontece de um bom tempo, tá? Você não pode pensar que engenharia reversa é uma coisa relativamente nova, não é. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os soviéticos eles capturaram um avião americano e copiaram cada detalhe dele, criando a própria versão, que é o famoso Tupolev Tu-4. Isso é só para você ver como a história da engenharia reversa ela é bem antiga. Outros exemplos que inspiram a gente, né? Décadas depois da Segunda Guerra, a IBM ela fez uma engenharia reversa na BIOS dos computadores pessoais. Isso abriu o caminho para o surgimento dos primeiros clones dos primeiros PCs, né? Mudando a história da tecnologia. Teve o CEO da IBM, antigo, né? Que ele disse que no mundo nós teríamos no máximo 5 ou 6 computadores no mundo. E hoje em dia todo mundo tem um computador dentro do bolso que é um smartphone, né? A engenharia reversa ela está presente em tudo, de software a motores a combustão, aplicativos móveis, equipamentos médicos, tudo é baseado em engenharia reversa e o que faz com que a gente acelere muito, né, o avanço tecnológico. E como é que isso funciona na prática? O processo geralmente ele segue 3 etapas. Desmontagem e descomplicação. Você literalmente desmonta o produto, abre ele e entende como é que ele funciona. O produto, códigos, os componentes, né? Análise funcional, que é a segunda etapa, que aí você estuda como cada parte funciona e como ela se relaciona com outra parte que está dentro do equipamento. E a documentação. Você cria um modelo de um diagrama técnico para você poder replicar da melhor forma e para você poder saber consertar. Tem alguns sites que eles têm, por exemplo, hoje em dia, uma engenharia reversa para equipamentos de guitarra, né? Amplificadores, pedais, e foi feita uma engenharia reversa como cada componente funciona, qual a posição de cada componente para você montar um pedalzinho para você. Não só pedal de guitarra, como vários outros equipamentos, né? Sendo o circuito eletrônico uma peça mecânica, um aplicativo, o objetivo é só um só: entender como ele funciona para poder inovar, né? A engenharia reversa ela tá por toda parte. A gente falando de aplicações, né? Ela tem aplicações em várias áreas. Na indústria mecânica, empresas desmontam máquinas para redesenhar peças obsoletas para poder otimizar. Em TI e cibersegurança, os códigos são analisados para poder corrigir falhas, melhorar a compatibilidade, né? No setor automotivo, os módulos e as centrais multimídias e os carros hoje em dia tem muita tecnologia embarcada, eles são decodificados para poder fazer uma integração melhor e poder replicar atualizações, né? Na aeronáutica, falhas em componentes, elas são estudadas para poder aumentar a segurança daqueles equipamentos. E, na engenharia civil dá para usar para restauro de patrimônios, né? Pontes, edifícios antigos, né? Eles são escaneados com um scanner 3D
para poder fazer a restauração. Isso também é uma espécie de engenharia reversa, você entender como que o prédio foi construído, foi montado, né? Exemplos do dia a dia, sabe? Você já pegou a situação de um carregador de celular genérico e aí você coloca no celular e ele não carrega o celular? Ele tem o mesmo plug, você olha para a fonte, ela tem a mesma voltagem, a mesma amperagem, fornece a mesma quantidade de corrente, mas ela não carrega o celular. É porque não basta só copiar o formato, né? Existe um reconhecimento digital. O cabo também precisa ser copiado como é que é? A fonte, ela precisa ser replicada do mesmo jeito que a fonte original. Isso é engenharia reversa, né? E aí a gente já vem pensando, falando de carregadores genéricos, a gente pode pensar assim, não, tá bom. E a ética? Onde é que entra nisso? E os limites, né? Mas o que é ética na engenharia reversa? Até onde a gente consegue ir copiando algum outro equipamento? O que é legal, o que é lícito? A engenharia reversa, ela é legal em muitos países para fins educacionais, para fazer com que os equipamentos conversem um com o outro, é a interoperabilidade do equipamento, e para inovação. Mas copiar o código, violar a patente, pode colocar as pessoas numa enrascada. É o famoso piratear. Não é assim que funciona, né? Um caso clássico, tem um caso de uma construtora de equipamento eletrônico, a Connectivix, que ela emulou o PlayStation no PC. Foi ela a primeira empresa que teve a ideia de emular o PlayStation no PC, né? A Sony entrou com um processo na justiça contra a Connectivix e o juiz entendeu que a Connectivix podia analisar e podia usar a ideia do software. Ela não podia piratear, copiar diretamente o software, né? Então isso abriu caminhos para vários avanços tecnológicos também, por conta da questão de quebra de patentes, né? E aí, quais são as tecnologias que a gente já tem hoje que elas podem potencializar muito a engenharia reversa? Scanners 3D, inteligência artificial, simuladores, para você entender como é que você faz um protótipo e bota no simulador para poder entender se está funcionando do jeito que deve ser. Impressão 3D, você escaneia ele pelo 3D e você já tem uma impressora que faz a peça exatamente do jeito que ela está no equipamento original, né? E assim a gente consegue analisar, projetar, criar novas soluções em tempos muito pequenos, em tempo recorde. Já dá até para fazer até órgãos humanos que são escaneados, né, para cirurgias mais precisas. Você sabia disso? Inovações recentes, graças à engenharia. Vamos pensar assim, inovações recentes graças à engenharia reversa. O que a gente tem? Só olhando algumas inovações, só para a gente pensar, olhando algumas inovações recentes que só foram possíveis por conta da engenharia reversa. Chips de computador, né, otimizados com IA embarcada. Os engenheiros estudaram a estrutura do chip de alto desempenho, e aí para criar uma versão mais eficiente, com menor consumo energético, eles usaram tecnologia de IA para poder acelerar a performance, fugiu a palavra, performance do chip. Carros elétricos com integração universal para carregamento, através da engenharia reversa, foram desenvolvidos adaptadores, né, e sistemas compatíveis para diferentes montadoras de carros elétricos. Próteses biomédicas personalizadas, utilizando o escaneamento 3D. A engenharia reversa foi feita uma engenharia reversa no corpo humano, e aí foram criadas próteses mais confortáveis, ajustadas milimetricamente para cada paciente, para cada usuário, que dá um conforto maior para a pessoa que precisa usar uma prótese, né? Drones industriais que foram otimizados, né, com base na engenharia reversa, pegaram-se modelos do concorrente e aí começaram a melhorar a aerodinâmica, maior alcance do rádio, resistência a intempéries, né, a ambientes mais agressivos, né? Outro exemplo pode ser melhorias de baterias de lítio, né, que desmontaram os modelos de bateria de última geração
E aí os pesquisadores identificaram melhorias que eles podiam fazer no isolamento térmico, na eficiência da carga, tudo em prol do avanço tecnológico, né? Tudo em prol da tecnologia. Né? Esses são alguns exemplos da engenharia reversa, de como a engenharia reversa acelera o progresso, recriando, melhorando e inovando com base no que já existe, no que já foi desenvolvido. Muitas vezes o cara que é um cara que faz a engenharia reversa, ele já tem um conhecimento muito grande do equipamento, né? E ele quando ele desmonta para entender como o equipamento, ele aplica as próprias ideias dele para poder, pô, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia fazer desse jeito aqui, que ele ia dar mais eficiência para esse equipamento, né? E aí a gente pensa na importância no futuro, né? A engenharia reversa é um dos motores da inovação. Ela permite reduzir custos de pesquisa, atualizar equipamentos de uma forma muito mais rápida, criar produtos compatíveis com os líderes de mercado, que muitas vezes o preço é muito inacessível, aprender com o que já existe e poder transformar em algo melhor. Esses são alguns tópicos assim que a gente pode defender muito, a engenharia reversa. E aí a gente vem pensando assim, tá bom, e o futuro? O que espera pra gente da engenharia reversa no futuro? A gente pode pensar em biotecnologia, em computação quântica, em IoT, entender como esses sistemas que estão ao nosso redor, eles funcionam, e isso vai ser vital para a gente poder dar grandes avanços tecnológicos, né? A engenharia reversa ela vai continuar sendo uma ferramenta essencial para criar, proteger e inovar tudo que a humanidade precisa fazer para chegar num patamar mais elevado, né? Então é isso, pessoal. Se você curtiu aqui, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Vamos fortalecer o conhecimento, vamos espalhar o conhecimento. A Zero Engenharia está aqui para poder ajudar vocês a se desenvolverem. Me conta aqui nos comentários se você já sabia o que era engenharia reversa, se você tinha ideia de como que ela funcionava, e se você já teve a oportunidade de fazer alguma engenharia reversa. Não é criar um robô, uma espaçonave, mas muitas vezes você olha um determinado tipo de equipamento e você começa a pensar como que você podia fazer ele funcionar de uma forma melhor, mais econômica, mais assertiva. Para citar um exemplo, tive uma época que eu fazia preventiva de equipamentos, e aí eu fazia a preventiva e tinha um manual do equipamento que dizia como que a preventiva podia ser feita, né? Tinha que ser feita. E aí, durante o passar do tempo, eu fui cada vez me especializando mais no equipamento e comecei a perceber que existiam outras formas de fazer a preventiva de uma forma mais rápida e bem mais assertiva. E isso é uma espécie de engenharia reversa também. Beleza? É isso, pessoal. Zero Engenharia, do zero à inovação. Pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo, em algum lugar, um link para um curso muito bacana de eletricidade predial. Dá uma olhadinha lá, se você se interessar, o livro está no Hotmart. Eu andei lendo o arquivo, achei muito interessante, por isso estou trazendo aqui para vocês. Tá lá na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, se você achar bacana, se você achar que faz sentido para você, compra ele para você, tá? Abraço.